Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje nossa lição de número 11 e é um tema que eu gosto muito, sinceramente eu gosto muito. Alerta contra os falsos mestres e suas heresias, irmãos. Isso está terrível. Mas isso é engraçado porque está vendo uma revista de jovens, poderia também estar na revista dos adultos. Mas jovem, sabe de uma coisa? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, procure entender a Bíblia, procure estudar livros relacionados com a Bíblia, para você não ser enganado por essas falsas heresias, por esses modismos, por essas falsas crenças, essas doutrinas falsas, né? Procure entender as coisas. Nosso texto do dia, que está em 2 Pedro, capítulo 22, versículo 1, diz assim: E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentino de perdição. Veja aqui que ele fala de duas classes de pessoas: profetas e doutores. Quem são os doutores? Eram os doutores da lei, aqueles eruditos, aqueles que entendiam da lei de uma forma assim que poucos entendiam, que tinham tempo, que investiram para entender melhor a lei, para conhecer melhor a lei de Moisés. Mas veja que o apóstolo Pedro, ele escrevendo, que também é uma linha acerca do evangelho da carta de Judas, veja que ele está escrevendo acerca dos falsos profetas, daqueles que vieram para enganar, daqueles que vieram para iludir o povo. E o povo está iludido, o povo está enganado. O jovem acha que, meu Deus, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso ir para o mundo, depois eu volto, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando, no entanto, não é assim. Nós temos que perseverar o quê? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras. Irmãos, infelizmente os púlpitos das igrejas estão cheios disso. Os pastores toleram isso porque eles fazem um movimento na igreja, levanta a mão da glória a Deus, não sei o que, não sei o que. Aí começa a falar que é movimentar o povo, a pessoa tem, domina bem a oratória, ela consegue ludibriar a massa. Então, isso para mim, quando eu vejo essas coisas aí, eu nem me admiro. Agora sim, com autoridade e poder de Deus, aí é outra coisa, aí não precisa ficar forçando, não precisa ficar fazendo essas coisas. Então o apóstolo Pedro estava escrevendo, já estava tratando com o povo acerca disso, falando: olha, tomem cuidado com esses falsos profetas, essas heresias. Jesus falou que nos últimos tempos ia ter milhares, nós vemos que tem milhares mas como a gente vai julgar o profeta? Nós não podemos julgar as pessoas. Claro que não, nós temos que julgar a profecia. O que ele está falando? Tem concordância bíblica? Está escrito na Bíblia, mas não tem concordância. Então ele é um falso profeta, ele está pregando uma falsa mensagem, ele está ensinando uma falsa teologia, ele é um doutor falso, ele está ensinando uma falsa teologia. 2 Pedro 2, texto bíblico, 2 Pedro 2, do versículo 1 ao 9, diz assim: E também houve entre falsos profetas, como entre vós haverá, que é o nosso texto áureo. O 2, e muitos seguirão as suas soluções, pela qual será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado o quê, meus filhos? As pessoas reclamam do caminho da verdade. Não, esse caminho aí é muito difícil, não dá, é porta estreita, eu quero a porta larga. Eu sou amigo de Jesus, Jesus é meu amigo, meu camarada, é nós, não sei o quê. Enquanto, no entanto, não é nada disso. Isso é apenas um lugar que ele ouviu sobre isso, falar sobre isso, que Jesus é isso, ele aprendeu isso e está aplicando. Por quê? E sabe às vezes da verdade, mas está aplicando, porque não quer o quê? Aceitar aquilo que realmente é uma realidade. No versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus, ele não perdoou aqueles que disseminaram. Porque você acha, meus irmãos, que quando Noé começou a pregar, será que outras pessoas não queriam aderir ao Deus de Noé? Não acreditaram no dilúvio? Claro que acreditaram. Algumas, mas aquela maior massa não acreditou e ficou falando para aqueles que acreditaram. Então, nenhum subiu, nenhum foi para a arca. Deus guardou Noé e sua família. O versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Tanto os piedosos como os justos ou os injustos, todos eles são tentados e provados. Agora nós temos que ver quem vai conseguir passar e quem não. Porque não adianta nada, vai para a igreja, você é vencedor. Eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor.
aí chega no final do culto, eu sou vencedor, aí chega em casa, eu sou vencedor, aí chega na segunda-feira, vai trabalhar, aconteceu alguma coisa, agora eu não sou mais vencedor. Irmãos, não é assim. Não adianta querer acreditar no positivismo, no determinismo. Ah, Deus, o pastor falou para mim falar, que vai acontecer. Irmão, ninguém é criança, nós precisamos ter o raciocínio. Precisamos pensar na mensagem, raciocinar aquilo que é a mensagem. Não julgar o profeta, mas sim julgar a profecia. Na introdução, depois de ensinar e aconselhar os cristãos sobre várias doutrinas, Pedro adverte agora a respeito dos impostores religiosos. Irmãos, meu Deus do céu. Há milhares desse tipo. Milhares e milhares e milhares. Na época da Acabe e Jezabel, lá, dos profetas de Baal e Aserá, tinha 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, que era a deusa. E só tinha um profeta, que era Elias. E tem muitos hoje que são profetas de Deus e estão calados com medo. Sabe da verdade, sabe falar a verdade, sabe pregar a verdade, mas fica com medo de falar acerca do reino de Deus. Fica com medo de combater essas falsas heresias, esses falsos profetas. Fica com medo de bater de frente com eles, de discordar deles. Por quê? Tem um rabo preso qualquer coisa, irmãos? Vamos ser sinceros. Tem muito homem aí que está no ministério que poderia dar um jeito nisso, que poderia pregar contra. Mas se pregar contra vai causar uma certa instabilidade, que é o ministério, que não sei o quê. E o povo está comendo comida podre. E o povo está comendo comida ruim. O povo está comendo fast food. Chega na igreja, não lê uma palavra, começa a pregar lá coisa sem sentido, que é uma heresia. E o povo acredita por quê? Porque não lê Bíblia, porque não busca entender. O povo não, eu quero lição para os jovens. Chega no culto de jovens, o camarada lá está todo destroçado, a fornicação até a tampa, com a namorada, ou a namorada com o namorado, e chega lá, você é vencedor, que Deus tem uma de todo mundo, mas tem que pregar é a palavra. Falar de ficar massageando o ego de jovem, massageando o ego de irmão, nós temos aí que tomar vergonha na cara e se converter verdadeiramente. Os falsos mestres e suas heresias, a falsa religiosidade, a falsidade religiosa. Não adianta dizer que é religioso. Religioso não vai para o céu, irmãos. Religioso acredita num credo, assim como a Igreja Católica acredita. E nem isso acaba fazendo com que as pessoas venham ter uma outra postura. Porque a Igreja Católica pensa que não aceita o sexo antes do casamento também. Não aceita. E a Igreja Evangélica também não deveria aceitar. Só que a Igreja Católica trata de uma outra forma como a Igreja Evangélica. Então veja aqui, no seu início e nas décadas seguintes, as igrejas foram ameaçadas pelos judaizantes, que queriam impor a lei mosaica e seus ritos sobre os cristãos. Então veja que eles queriam impor a sua religiosidade. Os judeus queriam impor a religiosidade deles, fora as outras classes que também estavam em crescimento. E também queriam impor, ou que vinham de outros lugares. Mas veja que era apenas uma falsa religião. Porque a religião de fato é Cristo Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa religião. Né? Não é algo que nós seguimos sem sentido, é algo que nós seguimos, sabemos o que é, ou pelo menos deveríamos saber, sentimos que Ele está entre nós e temos fé naquele que tudo pode. Então veja, meus irmãos, que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Os falsos mestres. Os leitores da carta estavam habituados em histórias, com as histórias dos falsos profetas de Israel. Então sempre teve profeta de Israel. Quando Jeremias estava pregando, vocês vão receber o juízo, vocês vão receber o juízo, Deus vai estar com providência. Aí chegou outro profeta, Ananias, e disse, não é bem assim não, calma lá, não é isso não é assim. Deus vai, mas eles vão ficar só 2 anos no cativeiro babilônico, que ele pegou na época da Babilônia, e depois vocês voltam, mas não vai acontecer mais do que isso. O povo acreditou, não se converteu e foi levado cativo. E aí? E ainda colocaram a culpa em Jeremias. Mas é melhor ser fiel com Deus do que ser fiel com os homens. As heresias. De acordo com o texto bíblico, os falsos profetas introduzem encobertamente heresias de perdição. No original grego, embora a palavra heresia, seja hereses, tenha um sentido estrito de fazer uma escolha, no Novo Testamento ela denota uma escolha deliberada de rejeitar o verdadeiro ensino cristão,
dando origem a doutrinas heréticas e movimentos sectários. Irmãos, é iludir o povo. A heresia nada mais do que é distorcer aquilo que é a palavra de Deus, iludindo a pessoa. A pessoa está em pecado, entrega uma profecia, Deus é contigo. Eu estou apenas fazendo uma analogia. A pessoa está toda em pecado. Não estamos julgando para julgar pecado de ninguém. De ninguém. Mas às vezes Deus está usando pessoas para falar para aquela pessoa que ela tem que se converter. E vem um outro profeta, um falso profeta, olha, põe a mão no coração e faz aquela cena: Deus é contigo, meu filho, que Deus é o seu Senhor, que Ele está vendo como você é fiel e não sei o que. Irmão, está iludindo com a heresia, fora as heresias teológicas, fora as heresias doutrinárias que estão se deturpando totalmente hoje a igreja. Ah, mas então, e as outras denominações, irmãos? A igreja, outras igrejas. Eu estou falando de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que num bairro é um, e no mesmo bairro, na mesma rua, já se prega outro tipo de teologia, se prega outro tipo de doutrina. E as pessoas estão acreditando nessas heresias, porque texto fora de contexto vira pretexto para heresia. E aí fala o que quer na hora que quer e usa o texto, argumenta no texto aquilo que não existe. Então o apóstolo Pedro estava falando sobre isso para o povo tomar vergonha na cara e ler Bíblia, tomar vergonha na cara e orar, tomar vergonha na cara e conhecer o Deus que quer se revelar a nós. E o povo deveria, mesmo que naquela época fosse muito difícil o acesso às Escrituras, mas o povo deveria se privar e pensar mais em Deus. Aqui no 4, negam ao Senhor que os resgatou. Uma das principais maneiras de identificar uma heresia é observar se o seu ensino subtrai a divindade de Cristo, diminuindo o seu poder e autoridade. Irmãos, infelizmente heresia em todo lugar, porque está diminuindo o poder de Deus na nossa vida e aumentando o nosso poder. Eu posso, eu sou, eu faço, ninguém faz nada. Nós somos dependentes de Deus. O que nós temos que ter é uma atitude. Qual que é a atitude? De estar na presença de Deus. É assim que a nossa atitude é. De buscar a Deus, falar com o Criador. Nós temos que tomar essa atitude. Nós não somos nada. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente nem acordava e também nem dormiria. Mas é porque Ele é na nossa vida que nós temos esse acesso ao Pai. Nós temos esse acesso em falar com Jesus. A parte 2. Características dos falsos mestres. Fazem seguidores. Milhares, irmãos. Milhares. Aqui está falando aqui, lamentavelmente, é milhares. Porque a pessoa parece que quer acreditar numa mentira. A pessoa clama: minta para mim que eu preciso acreditar na mentira. Eu preciso acreditar que a fornicação não é pecado. Eu preciso acreditar que eu posso ter 2 mulheres. Eu preciso acreditar que o pecado não é pecado. As pessoas querem que chegue alguém e diga a elas tudo aquilo que elas, que ao seu bel prazer, elas já acham certo. Para poder ter as suas próprias convicções e suas próprias coisas. Então, eles fazem seguidores por quê? Porque o povo acredita. O povo é iludido, o povo é ludibriado e o povo acredita. Então seja seguidor de Jesus Cristo, fiel e verdadeiro, admira. Olha, aquele irmão prega muito bem, olha, o ensino é muito bom. Mas não ficar nessa idolatria, porque na idolatria na igreja, a gente fala da igreja católica, mas o crente hoje em dia está muito idólatra. Defendem o antinomismo. A advertência apostólica contra os ensinos que conduziam à imoralidade era crucial. Naquele momento, além do gnosticismo, que é uma seita que nós conhecemos bastante, a comunidade cristã também padecia com os ensinos heréticos dos antinomistas. Eles apregoavam a desnecessidade dos crentes seguirem princípios éticos. Ou seja, o que é ética? A igreja tem um princípio de ética. Quando a gente fala assim, não vou falar mal de fulano porque é antiético, porque não sabe que não deve falar. Então a igreja ela priva o quê? Por uma ética, por uma organização. Não uma organização no movimento, não, uma organização no sentido de estar organizado. Então hoje nós vemos que isso não se prega, não se fala mais da ética. Né? Que na verdade a gente fosse colocar os usos e costumes, da forma que se portar no culto, na forma de fazer as coisas. Cada igreja tem o seu uso e costume. Mas o que eu quero, o que fala, que defende o quê? Cada um tem a sua cartilha de ética. Só que você tem que entender que você está indo para um lugar onde ela tem a cartilha de ética e o que prevalece é aquilo que está na cartilha de ética da igreja local. Não a minha convicção, não a minha cartilha de ética. Então nós temos que ter ética,
fazer aquilo que foi tratado, aquilo que tem que ser feito é aquilo que nós temos que fazer. E não adianta querer fugir disso. Nós temos que fazer o quê? Porque nós amamos a Deus, nosso Senhor. Buscam lucro e proveito próprio, né? É claro, meus irmãos, você acha que eles estão preocupados com alguém? Você acha que eles estão preocupados com o povo? Você acha que eles estão preocupados com alguém? Ele quer saber de chegar, pegar uma boa oferta e sumir no mundo. Eles não estão preocupados com isso. E sabe qual é o problema? Que muitos pagam. Ah, trazer fulano de tal, mas ele pediu 5.000 de oferta e eu vendi mais não sei quantos livros de DVD e eu tenho que buscar no aeroporto, tenho que colocar no hotel 5 estrelas e tem que não sei o que, um monte de regalia. Um monte de regalia. Por quê? Ele está buscando lucro. E quem dá lucro para ele? A plateia. A plateia quer ele. Os líderes querem ser enganados. Então chama. Porque todo mundo fala de falso profeta, mas ninguém tem coragem de encarar nenhum deles. Ninguém tem coragem de falar a verdade. Fica aí, mas é uma bênção. Irmão, é uma bênção, graças a Deus, que Deus abençoe ele, que ele seja muito abençoado. Só que o que ele está falando, pela palavra de Deus, é mentira, é ilusão, isso não existe. Deus é Deus de fé, Deus é Deus todo-poderoso, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele pode fazer tudo. Mas não é isso que Ele vai fazer. Ninguém deles não tem coragem de fazer isso, porque eles querem o lucro. Eles pregam hoje, num congresso, numa festa, já passei convidado, já fazendo agenda para uma outra oportunidade. Tópico 3. O julgamento dos impostores da fé. Uma sentença decretada. Irmãos, não fiquem em paz. Que eles que estão roubando a igreja, que estão tirando a oferta da igreja, que estão iludindo a igreja, o lugar deles está bem. Se não se converter, o lugar deles está guardado. O Deus de justiça. O apóstolo comprava a certeza da severa condição divina, com base em 3 condenações anteriores à rebelião angelical, geração pré-diluviana e as cidades de Sodoma e Gomorra. Todos esses lugares entraram em juízo. Deus entrou com juízo nesse povo. Deus entrou com providência e Deus vai entrar com providência. É bom que seja nessa vida, que não dá tempo de a pessoa se converter, porque se for na outra, já não há tempo. O livramento dos justos. Então, aqueles que são guardados em Deus, que querem a Deus, que têm sinceridade de Deus, vão ser guardados, vai passar por dificuldade, como todo mundo passa, vai passar por situações, como todo mundo passa, porém, há um diferencial. Qual é? Ser guardado por Deus. Ser guardado por Deus, estar guardado em Deus. O Deus que vê todas as coisas e que conhece a nossa necessidade. E a nossa conclusão: desde a queda do primeiro casal, as mentiras de Satanás e as heresias provindas das obras da carne tentam afastar os homens da verdade de Deus por meio da sedução e engano. Então é isso que eles fazem. Ele seduz, ele engana, ele promete, ele ilude, a pessoa acredita e peca contra Deus. Essa é a nossa realidade. Amém, irmãos? Você ainda que não assina o nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.